refresh, Tá. naquela parte de equações da diferença e transformada Z, tá? Então, o que acontece? Eu até vou usar o material aqui do Joca, então você vai ver, você não vai estranhar o material que eu vou usar aqui, não. Então, nós vamos gastar uns 30 minutos com essa revisão, tá? E aí, depois, na hora que estiver vendo a parte filtros, vai ver que muitas coisas que eu vou mostrar aqui tem a ver com essa parte, né? Estou descompartilhando a minha tela aqui, mas, na verdade, eu tenho que parar o compartilhamento. Espera aí, só um minuto. Eu estudei isso de novo na UFMG, dou aula sobre esse assunto assim, nessa disciplina, e todo semestre eu tenho que ir lá estudar o trem todo de novo. Até brinquei com para lembrar aquilo ali, cara, nossa senhora. Muito conteúdo, né, Geraldo? Hã? Muito conteúdo. Nossa senhora, cara, é muito. Tipo, uma coisa é você dar aquela lembrada, assim, sabe? Ah, isso aí é aquele negócio tal. Outra coisa é você lembrar do negócio para dar aula, cara. Isso não é brincadeira, não. Aí você lembra de um detalhe, esquece do outro, e aí é aquela luta, né? Mas, assim, você vai ver que esse material que eu vou mostrar aqui para vocês é até um material do Joca. O Joca, quando eu fui dar aula lá em Belo Horizonte, ele te compartilhou muito material, né? Um cara bacana. Atualmente ele está terminando, está fazendo doutorado no FMG também. Então, essa revisão para a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, tá? Então, você vai ver aí que na parte filtros, filtro de um modo geral, essa parte digital, né? O mundo falando aqui o mundo é digital, tá certo? Então, cabe a gente dar uma relembrada, tá? Então, tá aí, ó. Lá na teoria de controle 2, na teoria de controle 2, o Joca usou esse mesmo material aí, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, eu estou deixando aqui, voltando no meu backup, como eu te falei, até o ponto que a gente estiver trabalhando aqui, se ele tiver voltado completo, eu tô copiando de um HD externo que eu tenho aqui, que eu tenho um backup, aliás, do Google Drive, né? Então, aproveitei para restaurar uma pasta toda aí que eu tenho só de material que eu preparo aí de aula. Enquanto isso, tá? Então, vou compartilhar aqui o material. Basicamente, o que a gente vai ver aqui agora é dar uma resumida, né? Uma resumida em cima desses conceitos aí da transformada Z e da equação de diferença. São essas duas coisas aqui, tá certo? Bom, o que acontece? Imagina o sinal analógico, tá? O sinal está no domínio do tempo contínuo, tá certo? Quando você fala nesse sinal analógico, imagina uma senoide. Eu quero amostrar esse sinal, tá? Eu vou amostrar esse sinal, eu vou pegar apenas alguns pontos desse sinal. Esse espaçamento é o que define, está associado à frequência de amostragem, tá? Na hora que eu amostro esse sinal, eu tenho os valores, eu preencho um vetor, tá? Esse vetor no domínio do tempo vai estar associado com a equação de diferença, tá? A equação de diferença vai me dar as amplitudes desses pontos, tá? Quando é domínio do tempo contínuo, sinal analógico, tá? Você amostrou esse sinal. Então, a equação de diferença é uma maneira matemática de você representar esse sinal, tá certo? Aí, quando você pega esse sinal amostrado e leva para o domínio do tempo, lá na teoria de controle 1, nós aprendemos um negócio que era o seguinte, com o Paulo Monteiro, né? Ele tem um sinal no domínio do tempo contínuo. Esse sinal do domínio do tempo contínuo, muitas vezes você vai cair em equações diferenciais de ordem mais alta, tá? Você lembra quando ele dava lá sistema de primeira ordem, de segunda ordem? O Paulo Monteiro, ele chegava até a segunda ordem, tá? Porque caía lá numa equação diferencial de segunda ordem, tá certo? Aí ele pegava essa equação diferencial quando ela ia ficando mais difícil de resolver e aplicava lá a teoria de Laplace, né? Porque o Laplace você leva o problema para o mundo de Laplace. E lá no mundo de Laplace, essas equações diferenciais, elas viram equações algébricas. Aí você faz a análise do domínio da frequência, né? Faz toda aquela análise lá que ele, né? Calcula lá os polos, calcula o lugar geométrico das raízes, aquela teoria toda lá que nós aprendemos, tá certo? Quando você resolve o problema, você faz a transformada inversa
e volta para o domínio do tempo contínuo, tá certo? No mundo amostrado, no mundo digital, você pode fazer um paralelo. O que você faz? Você vai pegar o sinal analógico, você vai amostrar esse sinal. O que é amostrar o sinal? Você vai pegar e fazer uma operação, tá? Você vai aplicar um trem de pulso. Um trem de pulso são vários sinais igualmente espaçados com amplitude 1, tá certo? E na hora que esse trem de pulso ele belisca o sinal, ele pega as amostras daquele sinal naquele momento, tá certo? E aí você preenche ele com um vetor, tá? Bom, aí a representação matemática desse sinal amostrado, você vai usar a equação de diferença. E a equação de diferença vai estar associada a isso. Quando você vai para o mundo plano Z, tá? O mundo da transformada Z, seria o equivalente ao mundo Laplace. Ao mundo Laplace. Aí você vai fazer todas aquelas análises. Vai olhar onde estão os polos, né? Se você der um repeteco aí nessa parte disso, você vai ver que os polos vai ter uma circunferência de raio unitário. Quando os polos estiver dentro dessa circunferência de raio unitário, o sistema ele é estável. Quando esse polo estiver fora, quer dizer que causou uma instabilidade no sistema, tá certo? Então, a transformada Z, ela está associada a isso, então. Então, da mesma maneira que a gente faz a transformada Z, a gente pode fazer a transformada Z inversa, tá? A transformada Z inversa é quando você tem a equação em Z e você quer achar os coeficientes que formam a equação de diferença, tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês aqui antes de a gente começar a parte de filtro propriamente dito, tá? Então, olha lá, basicamente, uma equação de diferença é equivalente a uma equação diferencial no domínio do tempo discreto. Então, seja aí a equação diferencial, ó, x2 mais bx mais cx igual a zero, tá? Então, do cálculo, né, a gente sabe que a derivada x de t é dada por, então, x ponto é dx dt, vai ser o limite quando t tende a zero, delta t tende a zero, de x de t mais delta t menos x de t, sobre um delta t. Então, lá do cálculo, se você fizer esse delta t tender a zero, isso aqui, por definição, é a derivada. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui o modo de visualização. Então, tá aí. Então, o que ele faz? Olha lá, considerando, então, um ΔT, considerando que esse ΔT tem um valor finito t, sendo que t é o período de amostragem. Então, eu substituí o ΔT, tá? Então, para a primeira derivada de x de t, você vai ter que x ponto vai ser x, um t mais esse período de amostragem, menos x de t, sobre t, tá? Quando o limite desse t tende a zero. Para a derivada segunda, né, no mundo do tempo discreto, isso aqui, colocando em evidência 1 sobre o período t, tá? Você aplica isso aqui de novo, vai dar x de t mais 2t menos x de t mais t sobre t. Isso aqui é menos x de t mais t menos x de t sobre t, tá? Então, essa maneira aqui que ele está mostrando seria como se fosse x duas vezes, ele fez uma substituição. Então, vai x de t mais 2t menos duas vezes x mais t, tá? Sobre t ao quadrado. Bom, substituindo, né? Se eu pegar esses valores de x ponto, x2 pontos, e substituir nessa equação aqui, ó, tá? Resolvendo isso aí, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Agrupando os termos, eu vou ter x de t mais 2t, e tem um a zero que multiplica, mais menos duas vezes mais bt, x de t mais t, a 1, mais 1 menos bt mais ct ao quadrado x de t, que é o A2, tá? Então, na verdade, quando ele faz assim, A0, x mais t mais 2t, A1, x mais t, mais A2, x de t igual a zero. A equação de diferença, na verdade, é você descobrir esses coeficientes aqui, ó. Tá certo? E aqui você tem o x de t aqui, você vai fazer uma substituição. Quando você substitui t aqui no instante t igual a zero, você tem a primeira amostra. Aí, no instante, na próxima amostragem, seria esse t. Na próxima amostragem, seria duas vezes t. Tá? Só que nesse formato aqui, tá? Ele está dizendo
que a amostragem está num período, está num tempo futuro. Anteriormente, a derivada foi definida em termos de valor futuro. Por quê? Ele está fazendo x de t mais um período t, e do valor presente x de t. Tá? Mas a gente pode fazer com o período passado. No período passado eu vou mostrar o sinal. De forma semelhante, podemos escrevê-lo em termos de valor presente, x de t, e do valor passado. Ou seja, dx dt vai ser x de t menos x de t menos esse t maiúsculo sobre t. Tá? Assim, a equação ela vai ficar assim, ó, A0x de t mais A1x de t menos t mais A2x de 2t. Então, a equação de diferença, então, o que você quer, na verdade? Você quer descobrir quem é esse A0, quem é esse A1, quem é esse A2. São esses coeficientes aqui, ó. Tá? E quando ele fala esse x de t, x de... então, olha lá, sendo o tempo discreto x de t, assumirá apenas valores múltiplos inteiros do período de amostragem. Então, uma coisa que a gente faz, então, já que a gente está falando agora de sistema discreto, a gente pode omitir o t e representar t igual a k, ou t igual a n. Assim, a equação de diferença vai ficar A0x de k mais A1x de k menos 1 mais A2x de k menos 2. Poderia ser k ou n, tá? Isso aqui é igual a zero. Essa equação é uma equação de diferenças, que neste caso é de segunda ordem. Tá? De segunda ordem. Por quê? Porque k menos 2. Eu estou com a amostra no instante tempo igual a zero. Se eu substituir k igual a zero, eu tenho a primeira amostra. No instante tempo 1, eu tenho esse 1 aqui, está me dizendo que eu tenho mais uma amostra. E a amostra que eu tenho aqui, eu tenho dois tempos passados. Então, o que vai definir a ordem da equação de diferença vai ser o último valor aqui, ó, que vai aparecer na forma expandida da equação de diferença. Tá certo? Os colchetes indicam que estamos trabalhando com o sinal discreto no tempo. Tá certo? São as amostras, é o vetor que você tem, então. Bom, aí o que é a transformada Z, na verdade, né? Daqui a pouco tem um arquivo que eu compartilhei com vocês aí, que nós vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos, ó, que eu sempre... Não é que a gente tenha que fazer isso só para a gente ver uns exemplos numéricos, né? Que ajuda a gente a entender isso aí. Então, você vai ver que esse arquivo aí é o arquivo que eu acabei de compartilhar com vocês. Bom, mas o que é a transformada Z? A transformada Z, então, a equação de diferença seria o equivalente da equação diferencial. A equação diferencial, nós estamos no domínio do tempo contínuo, né? Quando a gente vai para o mundo amostrado, nós temos a equação de diferença, tá certo? Bom, tem uma equação de diferença lá que está muito complicado eu resolver um determinado problema. Ela está com a ordem muito alta, aquele trem todo. Eu vou levar, então, para o mundo Z para fazer análise do meu sistema. Tá certo? Então, olha lá. Do cálculo, né? Olha lá, a gente sabe que a transformada de Laplace tem a propriedade de transformar a equação diferencial em uma equação algébrica. Aí você resolve esse problema, você já resolve essa equação algébrica, tá? E aí você resolve fazer o Laplace inverso, a transformada inversa, volta na equação diferencial. Tá? A transformada Z não é diferente. Ela tem a propriedade de transformar uma equação de diferença em equação algébrica. Tá certo? Aí você tem uma tabela da transformada Z e assim por diante. Então, ela pode ser entendida como equivalente discreto da transformada de Laplace no domínio do tempo contínuo. Tá? Então, olha lá, por definição, nós temos algumas propriedades importantes. A função delta de Dirac, né, o impulso unitário, por definição, o impulso é 1 sobre esse deltinha aqui, onde com t igual a zero, esse deltinha tende a zero. Quando ele tende a zero, isso aqui tende a um valor, né, aqui seria infinito. Mas quando a gente fala unitário, a gente trabalha com ele que é 1, né, com a amplitude 1. Um trem de pulso são vários sinais desse aqui, ó. Seria como se fosse um trem, tá? Então, a gente representa o trem de pulso como k variando de menos infinito a infinito, o delta de t menos kt. Esse k aqui, ele está dizendo
que são as amostras em cada instante de tempo que você tem aqui, né? São o número de amostras. O impulso unitário, se você tirar esse somatório aqui, então, né, não tem somatório. Então, quer dizer que seu instante vai ser T igual a KT, tá? Bom, então, olha lá. Seja a função contínua x de t, tá certo? O sinal amostrado x estrela é obtido fazendo a relação. X estrela é o x de t, né? No domínio do tempo, a gente fala que isso aqui vai ser uma convolução, tá? Então, o que ele vai fazer? É um somatório de menos infinito a infinito de x de t vezes essa convolução do trem de pulso, tá? Isso lá tem uma propriedade lá da transformada Z que diz que a transformada Z do impulso unitário por uma função vai ser o próprio valor daquela função, tá? Então, quando a gente fizer isso aqui no domínio do tempo discreto, vai dar o próprio valor daqueles pontos, né? Então, olha lá, as amostras vão estar separadas por T igual a KT, onde K vai valer 0, 1, 2, 3. Trocando em miúdos, isso aqui vai ser um vetor do seu sinal discretizado, tá? Então, a gente pode escrever que o x estrela lá, ó, ele tem esse formato aqui, é o x de t multiplicado pelo trem de pulso. Vai ser igual ao x de kt, substituindo t por kt, né? Aí o trem de pulso, t menos o kt. Então, aqui ele está falando que o t pode variar de menos infinito a infinito, mas nós estamos trabalhando com uma função onde a gente vai trabalhar com um instante de tempo maior que zero, tá? Aqui ele está falando que nós podemos considerar nulo, né, o valor do sinal para t menor que zero. Então, quando a gente fizer isso, nós temos um somatório de k igual a zero até infinito, de x de t, multiplicado pelo trem de pulso aqui, tá certo? Bom, a transformada Z, então, ela está relacionada com a transformada de Laplace, né? Então, olha lá, quando você faz a transformada do sinal amostrado, quer dizer que, na hora que você faz isso, você aplica aqui aquele conceito lá da transformada Z, lá daquele sinal, vai ser um x de estrela de S, se fosse S, tá? Bom, aí tem aquelas propriedades da linearidade, né? Quando você tem, quando você considera, né? Fazendo separando aqui as partes desses sinais, você tem que a função impulso unitário T menos KT é uma função transladada. Se eu usar a propriedade lá da transformada de Laplace, esse KT aqui, na verdade, não é elevado a menos KTS, se fosse o mundo S, vezes a transformada de Laplace do impulso, tá? Bom, aqui o que ele está me dizendo? O x estrela, então, vai ser um k de menos infinito a infinito, x de kt de e elevado a kts, tá? Mas a transformada de Laplace do impulso é 1. Então, esse pedacinho aqui é 1, tá? E x estrela, então, ele vai se resumir aqui, de k de 0 até infinito, de x de kt de e elevado a kts. O que ele faz aqui? Por definição, ele pega esse e elevado a ts e vai chamar isso aqui de z. Z igual e elevado a ts. Logo, em z, eu vou precisar, então, esse x estrela de s, eu vou chamar ele de x de z. Vai ser igual a um z de x de kt, que vai ser a somatório de x de kt de z elevado a menos k, com k variando de 0 até infinito. Por definição, a transformada de z, então, desse x de kt, é isso aqui, ó. É esse valor, tá certo? Bom, aí tem algumas questões aí que são importantes, né? A transformada z de um sinal x de t ou de uma sequência de valores amostrados com período t é definido pela equação, ó. Quando você faz x de k, tá? Então, é só naqueles períodos da amostragem. X de z vai ser igual a k de menos infinito a infinito, de xk, é o valor da amostra naquele instante k, que multiplica z elevado a menos k. A transformada acima é chamada transformada z bilateral, quando eu considero de menos infinito a infinito, tá? Mas a gente pode, né, considerar ela só unilateral, que eu vou considerar t de 0 a infinito. Então, eu considerei aqui de 0 a infinito.
no ponto de vista prático dos sistemas analógicos, sinais para T maior que zero. Então, esse símbolo Z é o operador linear que indica a transformada Z, tá certo? Então, você amostrou o sinal. Na hora que você multiplica por Z elevado a menos K, quer dizer que você está fazendo a transformada Z desse sinal, tá certo? Então, olha lá, pode-se dizer que a transformada Z é a transformada de Laplace para uma equação de diferença, a qual descreve o sinal mostrado no tempo, tá? É possível obter uma relação direta entre o sinal mostrado e sua transformada Z. Então, olha lá, se eu pegar Z de y de t menos t, isso é a mesma coisa que multiplicar Z menos 1 vezes Y de Z. Se tiver Y de t menos NT, é a mesma coisa de multiplicar Z elevado a menos N Y de Z. Bom, aí ele vai te mostrar aqui algumas transformadas de Z de algumas funções elementares. A seguir será apresentada a transformada de Z, né, de várias funções elementares. Aqui não vão ser várias, não. É assumida a transformada Z unilateral. Para a função descontínua, assume-se que a mesma é contínua pela direita, tá? Nosso sinal elétrico, né, nós vamos trabalhar no meio desse sinal de tensão, corrente, né? Então, olha lá, x de zero é igual a x de zero mais, né? Então, olha lá, primeiro aqui é o degrau unitário. A função x de t é igual a 1, né? Para t menor ou igual a zero, e quando t for maior ou igual a zero. E igual a zero para t menor que zero, tá? A função degrau unitário assumir que a função contínua é à direita, ou seja, 1 de 0 é 1, né? Estou considerando sempre o lado direito. Aí, fazendo essa substituição aqui, x de kt, dentro daquela fórmula, nós vamos chegar à conclusão que a transformada z do degrau unitário é z sobre z menos 1, tá? Z sobre z menos 1, expandindo essa somatória aí, tá certo? Bom, a função rampa, lembrando que a função rampa, x de t é igual a t, tá? Eu não vou... isso aqui vocês já viram lá na teoria de controle 2, tá? Qualquer coisa é só pegar lá naquela apostila, naquele livro, mas ele vai chegar aqui à conclusão que a transformada z é o período t vezes z, de z menos 1 elevado a 2. Então, a transformada z, então, da rampa, seria esse valor aí. A função, quando eu multiplico, né, a função polinomial a elevado a 1k, onde esse k varia de 0, 1, 2, e esse x de t é 0 para k menor que 0. Essa transformada aqui, z desse valor, é z sobre z menos a. Certo? Bom, se eu tiver a função exponencial, né, x de t igual a e elevado a menos at, tá? Olhando na tabela, fazendo aqui a expansão, né, da série, nós vamos chegar à conclusão que isso aqui é z sobre z menos e elevado a at, tá? Então, assim como a gente tem na tabela da transformada de Laplace, nós vamos ter a transformada z para as funções, tá? Então, por exemplo, seno de ômega t. Seno de ômega t. Então, aqui ele vai aplicar a fórmula de Euler para falar que o e elevado a j ômega t é cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Se fosse menos, só mudaria o sinal, tá certo? Então, tem as relações de Euler, que seno de ômega t é 1 sobre 2j, tá? De e elevado a j ômega t menos e elevado a menos j ômega t. Cosseno de ômega t é meio sobre e elevado a j ômega t mais j e elevado a menos j ômega t. Bom, expandindo isso aí, pessoal, ele vai chegar que a transformada z do seno de ômega t é esse valor aí, ó, seno de ômega t que multiplica z sobre z ao quadrado menos 2 vezes cosseno de ômega t vezes z mais 1. Certo? Bom, então aí é tabelado. Aí tem algumas propriedades aí da transformada z, tá? Alguns teoremas que eu vou passar aqui de modo mais rápido, como eu falei, isso já foi abordado em teoria de controle 2, né? Então, olha lá, quando você multiplica uma constante, né? Quando você tem uma constante multiplicando z do sinal x de t multiplicado por uma constante a, você pode tirar essa constante, a, vezes z de xt. Então, isso é a vezes x de z, quando a é uma constante, tá? Então, se você pegar aquele livro do Ogata, de tempo discreto, ele faz todas essas provas aí, passo a passo, tá?
Bom, a linearidade, né? O que significa isso? Se eu tenho um alfa e um beta, então, função x de k pode ser quebrada em duas funções f e g, onde tem duas constantes multiplicando aí esses valores, alfa vezes f mais beta vezes g. Então, aplicando a transformada z, eu tenho x de z, vai ser esse alfa vezes f de z mais beta vezes g de z, tá? Sabendo que f de z e g de z são as transformadas z de fk e gk, tá certo? Então, se vocês pegarem o livro do Ogata, como eu falei de tempo discreto, tem tudo isso aí. Quando você pega, quando você multiplica um AK, um A elevado a um K, na função x de K, isso é a mesma coisa, tá? Isso é igual a x de A elevado a menos K vezes Z. E colocou menos 1 aí, tá? Mas é K. Aliás, é menos 1 mesmo, tá? Então, tem algumas provas aí, tá? Eu vou deixar isso aí, né, para a gente não perder muito tempo. Tem alguns teoremas sobre translação, translação complexa, valor inicial, valor final. Eu vou deixar isso aí por enquanto, tá certo? Como a título de resumo. O que eu fiz aqui, na verdade, nesse papel que eu compartilhei com vocês, o que eu fiz, ó? Essa equação de diferença aí, tá? É basicamente isso que eu expliquei para vocês no slide, né? E aí eu peguei alguns exemplos aqui, ó, ilustrei isso em forma de, né? Eu quero, por exemplo, ó, tem aqui a transformada Z, a definição, né? Isso que eu acabei de falar. Eu tirei um scanner aí do meu caderno, ele não ficou muito, ficou meio cinza, mas só para a gente ver um exemplo aí, tá? Só um minutinho. Então, olha só. Então, olha lá, isso aí foi um dos primeiros exemplos que tem lá no livro, tá? Exemplo 2.12. Ele está pedindo o seguinte: obtenha a transformada z inversa de. Aí ele falou que x de z, em z, a expressão é dada por 1 mais 2 que multiplica z menos 1 mais 3 que multiplica z menos 2 mais 4 que multiplica z menos 3. Tá certo? Bom, essa expressão, esse polinômio aí já está expandido, ele já está expandido nas potências de z menos 1, tá certo? Então, a equação de diferença, né, ele está dizendo o seguinte, a transformada z já está na forma de série de potência em z menos 1. Então, o x de z tem um número finito de termos correspondentes a um sinal de tamanho finito, por inspeção. Os coeficientes, pessoal, os coeficientes em z menos 1, então, aqui, o primeiro coeficiente, o x de 0 é 1, tá? O x de 1, de onde ele fala x de 1, é o que está multiplicando z menos 1. O x de 2 é o que está multiplicando z menos 2. O x de 3 é o que está multiplicando z menos 3. Então, esses coeficientes aí, os outros coeficientes são zero. O primeiro coeficiente é 1, o segundo é 2, 3, 4. Quando você tem essa expansão aqui dessa maneira, a equação de diferença, na verdade, são esses coeficientes aqui, ó. Porque o mesmo valor dos coeficientes lá no domínio lá no tempo em z é o mesmo que são os mesmos coeficientes da equação de diferença, tá certo? Então, quando você faz aquele x menos você faz a expressão expandida, né, da equação de diferença, os coeficientes aqui são os mesmos, ó, são os mesmos valores. Tá certo? Bom, vamos fazer um outro exemplo. Obtenha o x de k. O x de k, então, são esses coeficientes, como eu falei. Ó, o x0 é 1, o x1 é 2, o x2 é 3, o x3 é 4. Tá certo? Então, a equação de diferença é formada por esses termos aqui, ó. Se eu tivesse obtenha o x de k para x de z, 1 sobre z mais 1. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve, primeiro, coloca o numerador, divide por z o numerador, coloca todo ele na notação, né, com polinômio em z menos 1. Então, deu z menos 1 aqui, dividir por z, aí dividir por z deu 1 mais z menos 1. Tá? Depois eu faço
divisão do numerador pelo denominador. Quando eu faço essa divisão do numerador pelo denominador, deu z menos 1 menos z menos 2 mais z menos 3 menos z menos 4. Esse sinal aqui está em z. Pessoal, pena que eu não vou conseguir mostrar isso para vocês no MATLAB, alguns exemplos bacanas. Porque, como eu falei, eu estou copiando ainda esse backup aí, tá? E ele, são muitos arquivos, né? Ele dá 1 GB mais ou menos, ele vai demorar um pouco. Mas aqui, ó, então, em Z menos 1, Z menos 2, Z menos 3, Z menos 4, aqui significa que esse sinal está na notação Z. Quem são os coeficientes que formam para mim a equação de diferença? É o x0. Não tem o termo constante aqui, né? Então, aqui eu vou colocar x0 igual a 0. Qual é o termo que está multiplicando, o coeficiente que está multiplicando z menos 1? É 1. Qual o termo que está multiplicando z menos 2? Menos 1. Qual o termo que está multiplicando o x3? O z menos 3, 1. x4, menos 1. Então, ele está dizendo para mim o seguinte: essa sequência aí corresponde a um sinal de alternância em menos 1 e mais 1, com início em k igual a 1. Tá? Esse sinal discretizado aqui, ó, seria sinal que em k igual a 1, em k igual a 0, ele é 0. Tá? Com k menor que 0, não existe, ele é todo 0 aqui. Em k igual a 1, a amplitude dele é 1. Tá certo? Em k igual a 2, a amplitude dele é menos 1. Tá certo? Em k igual a 3, a amplitude dele é 1. Em k igual a 4, a amplitude dele é menos 1. Tá certo? Então, se eu pegar esse sinal aqui que vocês estão vendo, né? É um sinal discretizado. Aqui o intervalo T dele aqui é 1. Então, quando eu fizer esse... Deixa eu só ver quem está me chamando aí, Joab. Bom, como eu estou copiando um arquivo pesado aí, tá? Se alguém chamar aí no grupo aí, você... Não é no grupo, não. Tá certo. Então, o que acontece? Não, Geraldo. Oi? Aqui não tem ninguém chamando, não. Não, beleza. É porque eu desligo aqui, porque senão ele fica pitando. Aí qualquer coisa, se chamar, você me dá um toque aí, beleza? Beleza. Aí eu cliquei, até agora ele não abriu, tá vendo? Esse mundo remoto, você vai aprendendo umas coisas. Quando você está dando aula, para ele projetar a tela, tudo que você vai fazer no computador, ele demora. E, além disso, eu ainda estou copiando um arquivo que é de 1 GB, e é no Google Drive. Então, ele trava a internet toda. Então, Joab, olha só. Mas, se a gente fizesse o processo inverso, esse desenho que você está vendo aí, ó, imagina o seguinte, eu fiz um sinal bem básico, para ficar fácil a gente entender. Eu quero fazer a transformada Z desse sinal. Aí a representação do mundo Z, aí a representação em Z desse sinal deu essa expressão aqui, ó. Mas muitas vezes essa expressão não vai estar na expansão de fatores de Z a menos 1. Ela vai estar dessa forma. Ela vai estar lá com um polinômio, com numerador e denominador, e um monte, em vez de ser variável S, é Z. Tá certo? Sendo que o Z é aquele E elevado a alfa, aquele número complexo lá, que é um E elevado a um determinado valor que eu mostrei para vocês lá no slide do Joca. Agora eu não vou conseguir voltar lá no slide, porque parou, foi tudo. Então, se eu fizer essa representação aqui em Z, daria-se essa expressão aqui, ó. No formato de fatores, né, de polinômio em Z a menos 1, os coeficientes, então, lá, quando você está com esse formato Z a menos 1, Z a menos 2, Z a menos 3, os mesmos coeficientes aqui em Z são os mesmos coeficientes lá no mundo das equações de diferença. Só que a equação de diferença, você está no mundo amostrado. Você tinha um sinal analógico, amostrou. Então, aqueles coeficientes, na verdade, o coeficiente ele vai dar a amplitude do sinal naquele ponto, na hora que você fez a amostragem naquele momento. Tá certo? Ele vai te mostrar isso. Então, olha lá, na hora que você fizer isso aqui, ó, eu lembro quando eu estava fazendo isso aí, Joab, a gente fez uma matéria com o Paulo Monteiro. Aí via toda aquela teoria lá de controle, né? Que no primeiro contato é bem denso, né? Porque
Porque, assim, depois a gente vai acostumando e vai para a teoria de controle 2. A teoria de controle 2 é mundo discreto. Mas eu não sei se você teve essa mesma percepção. Tinha hora que eu falava assim, cara, mas vem equação diferença, equação Z. Mas que momento que eu aplico esse negócio aí, né? Como é que eu aplico isso realmente no sistema prático, né? Como é que funciona? Aí, quando eu fui trabalhar com esses negócios aí, eu tive que fazer um sistema embarcado e jogar isso dentro do microcontrolador, tá? Aí eu tive que ir lá programar em C o equivalente do que seria para fazer o grafo de espectro, porque o que ele vai representar para mim é a amplitude do sinal naquele ponto, se for no mundo amostrado. Quando você vai para o mundo Z, é para facilitar para a gente matematicamente a manipulação desse sinal, né? Então, nós vamos ver a teoria de filtros, por exemplo, digitais, a gente vai ver que vai esbarrar toda hora nisso aí, ó. Você amostrou o sinal, aí você tem um sinal analógico. Se você quer fazer uma análise no domínio da frequência, você vai para o mundo S. No mundo S, você vai usar a transformada de Laplace, tá? Aí você amostrou o sinal. Amostrou o sinal, você tem a equação de diferença. Aí você quer fazer uma análise desse sistema. Aí você vai para o mundo Z. Você vai para o mundo Z, porque já tem lá uma teoria lá densa sobre transformada Z, né? Aí a pessoa fez lá todo o cálculo disso aí para o mundo amostrado. Então, esse exemplo aí, ó, ele te dá uma equação x de z aí, ó, em z. Se eu tivesse com o meu MATLAB aberto aqui, olha lá, 10z mais 5 no numerador. Z menos 1, z menos 0,2. Em z. Aí a pergunta que ele está fazendo é assim. Essa equação aí representa qual sinal mostrado? Essa que é a pergunta. Tá certo? Essa que é a pergunta. Batendo o olho aí, a gente não consegue ver isso, não. Então, olha lá, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou reescrever esse sinal, essa equação, em potência de z a menos 1. Então, dividir o numerador por z a menos 2, Z2. Dividir o numerador por Z2, né? Então, deu, olha lá, 10z a menos 1 mais 5z a menos 2. E fiz a mesma coisa com o denominador. Eu fiz essa conta aqui, tá? E dividi por z a menos 2. Então, o que ele deu lá? Ele expandiu em z a menos 1 o numerador e o denominador ficou em função de z a menos 1. Aí, um dos métodos para resolver isso aí, você divide o numerador pelo denominador, tá? Então, lá no livro de vocês, que é aquele de sinais e sistemas, expandindo isso aí, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. 10z menos 1, 17z a menos 2, 18z a menos 3, 18,68z a menos 4. Se você, então, tivesse um papel milimetrado aí, o que ele está te falando é que o primeiro ponto seu do K igual a zero é zero. Não, aliás, os coeficientes lá em Z. O x0 é zero. O próximo coeficiente é 10. O próximo coeficiente é 17. O outro é 18, 18,4. O outro é 18,68. Tá? Nesse caso aqui, ele dá uma. Você vai fazendo as divisões lá, ele vai dando vários coeficientes aí, tá? Então, aí se eu perguntasse para você, esses coeficientes que eu estou vendo aqui são os mesmos coeficientes das equações lá de diferença. Seria eu pegar esses pontos aqui, ó, se eu tivesse um papel milimetrado, e ir lá e dar um ponto, né, nesses instantes de tempo, qual que é a amplitude desse sinal nesses instantes de tempo aqui, ó. Então, essa aqui de baixo são as equações de diferença. Então, seria o x de t é zero. X de t menos k é 10. X de t menos, aliás, naquela notação lá seria o x de k é zero, né? X de k menos 1 é 10. X de k menos 2 é 17. De k menos 3 é 18 e assim por diante. Tá? Bom, essa foto aí não ficou boa, tá, pessoal? Mas eu fiz ela aqui numa outra. Ela só ficou deitada, mas é aquela divisão ali que eu mostrei para vocês, tá? Então, onde ficou
porque esse scanner que eu uso, onde não ficou bom, eu escaneei na sequência, tá? Mas, de modo resumido, quando a gente estiver falando de filtros, então, ó, isso aí que é importante para a gente, ó. Eu tenho um x de t, sinal é contínuo no tempo, tá? Aí eu faço o Laplace dele e vou para o plano S. Aí tem aqueles métodos de Rolf e Hurwitz para desenhar o lugar geométrico, né? Para descobrir se o sistema ele é... Quando o sistema tem ordem mais baixa, a gente olha os polos, se está no semiplano direito, né? A gente sabe que o sistema ele é instável, tá? Mas quando você tem ordem mais alta na equação, aí tem aqueles métodos, né? Para você fazer essa análise, tá? Então, só que o contínuo, o mundo aqui nosso aqui, se a gente tirar esse plano S e mudar isso aqui para o plano Z, isso aqui, quando eu falo assim, o Laplace aqui está associado, seria o Z. Aí eu faço aqui, ó, sinal contínuo, discretizei. Na hora que eu discretizei, fica um x de kt, ou x de k. Esse k aqui está me dizendo assim, em cada instante que eu fui lá e mostrei o sinal, peguei o sinal analógico, né? Se eu fiz, por exemplo, preenchi um vetor com 100 amostras, então a primeira posição do vetor seria o x0, a posição x0, a segunda posição seria o x1, a terceira posição seria o x2, tá? Então, aqui eu estou na equação de diferença do sinal. Aí, quando eu fizer z, transformada z dessas equações de diferença, aí eu vou para o plano z, tá certo? Aí, o que eu faço? Eu volto aqui no z a menos 1, aí eu volto nesses coeficientes aqui, que eu descubro quem que são esses xk's, né? Lá no plano S, pessoal, nós temos alguns critérios. Esse Rolf e o Hurwitz foi um método que o Paulo Monteiro ensinou lá para a gente. Tinha lá, para olhar os coeficientes, ver se tem aquela alternância de sinal. Lembra desse negócio lá, Joab? Que negócio lá dava um trabalho danado? Quando tinha uma equação com a ordem mais alta. Então, esse critério... Só que quando a gente vai para o mundo Z, então, olha lá, esse critério de Jury, para analisar a estabilidade, né? Tem lá toda uma teoria. Então, o x de z aqui, ó, seria o x de kt daquelas amostras multiplicado por z menos 1, menos k. Esse x de kt aqui, pessoal, na verdade, é o sinal amostrado. São as amostras do sinal. Tá certo? Então, cada valor desse aqui que está multiplicando, esse x de kt, imagina o sinal de tensão da sua casa aí. Você foi e amostrou ele. Na hora que você fez essa amostragem dele, é esse x aqui, ó, são esses vetores. Com cada amostra, no instante k igual a zero, até o número de amostras que você fez a amostragem. Esse x de kt. Você multiplica por z elevado a menos k para ir para o mundo z. Tá certo? E quando você faz o processo inverso, né, você está nas equações de diferença, que seria esse x de kt amostrado aí. Tá certo? Bom, então tem alguns conceitos aí que eu vou... Quando você pega z, né? T menos um período t seria multiplicar z menos 1 vezes o y de z. A transformada z do impulso, do degrau, é 1 sobre 1 menos z a menos 1, que é igual a z sobre z a menos 1, tá certo? Então, a gente vai falar aí sobre o mundo z. Aqui tem um detalhe interessante, ó. Na verdade, já vimos, o z, na verdade, ele é o e elevado ao s, no mundo S, vezes o t, sendo que esse t aí é o período de amostragem. Se o S for igual a um polo em S, né? Se eu chamar aqui que o S é igual a um PS, que é igual a um ρ mais J ômega, isso aqui se for no mundo digital, é o polo do sistema contínuo, temos que o polo do sistema discreto dado por. Então, PZ, né, em Z, vai ser igual a E elevado a sigma mais J ômega T, esse T maiúsculo. Desenvolvendo isso aqui vai dar sigma T, aqui é J ômega T,
Aqui sigma t mais j ômega t. O PZ vai ser igual a E elevado a sigma t, que multiplica aplicando o Euler só nessa segunda parte. Tá? Aplicando o Euler nessa segunda parte vai dar cosseno de ômega t mais ou menos j seno de ômega t. O PZ, então, vai ser igual a 1 E elevado a sigma t com a fase ômega t. O que ele está dizendo aqui para mim? A gente sabe que lá no mundo contínuo, quando esse sigma é maior que zero, quer dizer que está no semiplano direito. Né? Caso sigma seja maior que zero, PS está no semiplano direito. Então, quer dizer que E elevado a sigma t é maior que 1. O que isso implica? Significa que o sinal, o sistema ele é instável. Caso sigma seja igual a zero, o PS está sobre o eixo imaginário. Então, é elevado a sigma t igual a 1. Caso sigma seja menor que zero, PS está no semiplano esquerdo. Tá? E o E elevado a sigma t é menos 1. Bom, assim, em Z, o módulo de PZ, quando for menor que 1, sistema estável. Quando for igual a 1, marginalmente estável. Quando for maior que 1, sistema instável. Isso aqui faz uma representação, pessoal, né? Lá em Z, quando o polo estiver dentro de uma circunferência de raio unitário, quer dizer que o sistema ele é estável. Tá certo? Bom, aí tem lá os critérios de Joule, né? Lá em Z, não é. Aqui eu não vou entrar em detalhe nisso, porque vocês já viram isso aí lá em Teoria de Controle 2, mas tem os critérios para ver, né? O critério de Joule é um deles para ver se o sistema é estável ou não, tá certo? Bom, então agora, essa revisão aqui que a gente precisava, porque agora em Z, né, em filtros, aí eu vou falar, tem hora que eu vou falar de equação de diferença, tem hora que eu vou falar da equação em Z, tá? Aí tem hora que eu vou falar em S, tem hora que eu vou falar do sinal no domínio do tempo. Então é isso aí, com essa revisão. Eu espero que tenha dado uma lembrada aí nesses conceitos aí. Tá certo? Bom, agora vamos voltar agora para o nosso assunto, que seria um assunto de processamento de sinais mesmo, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Vocês vão ver, no curso, né, de automação, a gente tem uma carga muito grande de teoria de controle. A gente estuda a teoria de controle 1, estuda a teoria de controle 2. Então, muitos conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui vai bater com algum conceito que nós vimos em algum momento. Só que eu vou aplicar isso para processamento de sinais. Então, olha lá, no livro lá do Oppenheim, capítulo 6, ele vai falar assim, estruturas para sistema de tempo discreto. Bom, então o que acontece? Representação de diagramas de blocos, né? Na verdade, quando Paulo Monteiro começou a ensinar para a gente teoria de controle 1, teoria de controle moderna, ele falou lá sobre diagrama de blocos, diagrama de fluxo de sinais, isso no mundo analógico, no domínio do tempo contínuo. No domínio do tempo discreto, isso aí se repete, só que com o conceito de sistema amostrado, tá? E qual que é uma grande vantagem, pessoal? A grande vantagem hoje são os sistemas digitais, né? Eu tenho uma placa aqui da ST, é uma placa que ela tem uma memória, tem uma boa capacidade de memória, boa capacidade de processamento, ela tem conversor AD de 12 bits, tá certo? Ela faz conversão AD com uma taxa de 10 MHz, tá? Então, o que acontece? Quando a gente joga esses cálculos para serem feitos por um microcontrolador, o microcontrolador, na verdade, ele vai fazer soma e multiplicação. Soma e multiplicação. O processamento de sinais, né? Se eu tiver um hardware que fizer muita soma, que for bom para fazer soma e multiplicação, quer dizer que o meu problema ele vai ser minimizado. E memória para armazenar os valores.
Esses valores atrasados seriam as amostras do sinal, tá certo? Então, o que acontece? Ó? Tudo que a gente tinha lá no domínio do tempo contínuo, né, nós vamos ter também no mundo digital. Então, aqui ele tem um x1 e x2. Aqui é um x1n mais x2n. Só que a gente tem que respeitar as amostras. Quando ele falar que é o x1 mais x2, a primeira amostra de x1 vai ser somada com a primeira amostra de x2. A segunda amostra de x1 vai ser somada com a segunda amostra de x2. E assim por diante. Essa operação aqui é mais. Poderia ser menos, poderia ser multiplicar, poderia ser dividir. Se eu tenho um xn aqui multiplicado por z a menos 1, pessoal, quer dizer que isso aqui, ó, é a mesma coisa de fazer x de n menos 1. Tá? Eu estou transladando aí as minhas amostras. Bom, exemplo de uma representação de diagrama de blocos. Da mesma maneira, aqui eu estou fazendo uma representação em blocos. Ó. Eu tenho y de n, multipliquei por z a menos 1. Então, quer dizer que eu tenho y de n menos 1. Multipliquei por z a menos 1 de novo. Tenho y de n menos 2. E poderia ser um y. Se eu fizesse infinitas multiplicações aqui de bloco, eu vou transladar as minhas amostras de y de n menos esse n maiúsculo. Esse n maiúsculo é o número de amostras. Tá? Então, representação por diagrama de blocos para uma equação de diferença geral de ordem n. Isso aí vai definir a ordem da minha equação. Tá? Bom, aqui eu estou com uma equação um pouco mais sofisticada. Eu tenho um H1 e um H2. Sendo que o H1 é uma equação de diferença em BK, os coeficientes são BKs, sendo multiplicado por uma outra equação, H2, representada por esse outro polinômio. Tá? Ou de modo equivalente. Né? Então, quer dizer que eu tenho isso aqui tudo em Z. Tá certo? Bom, aqui eu tenho um conceito de uma representação genérica, então. Representação em diagrama de blocos de equação de diferenças lineares com coeficiente constante. Então, esse diagrama de bloco aqui, ele me dá como que seria essa representação em blocos, tá? Os coeficientes AN estão nesse primeiro bloco, o segundo está nesse BNs. Bom, aquela mesma representação de fluxo de sinais lá que o Paulo Monteiro ensinou para o domínio do tempo contínuo, nós podemos fazer essa representação em sinais. Mesma coisa, tá? Só que aí eu utilizo a notação em colchete, em N, tá certo? Aí tinha aquele conceito lá de nó-fonte, né? O nó-fonte lá, nó-fonte e ele chama de fonte e sumidouro, né? Olha lá. Nós de fonte são aqueles que não possuem ramos de entrada e são usados para representar injeção externa, né? O meu conceito é o mesmo, só que a gente está falando de sinal discretizado, tá certo? Então, lá no capítulo do livro, eu fiquei até pensando se eu abordava esse capítulo ou não. Só que na hora que eu comecei a chegar lá nos filtros, em determinados momentos eu debatia com conceitos que estão nesse capítulo. Então, eu fui olhando, né? Em vários lugares, as abordagens, de modo geral, de filtros, os professores, eles usam, né, apresentar esses conceitos aqui, tá? Então, olha lá. Então, é a mesma coisa, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele está pegando desse ponto, nesse nó-fonte, e indo lá para a saída. É uma maneira diferente de representar o sistema, discreto, só que usando o fluxo de sinais. Então, isso aí, pessoal, seria a representação do diagrama de blocos de um filtro digital de primeira ordem. Então, olha lá, eu tenho um x de n, eu estou pegando uma amostra desse x de n, aplicando aqui, multiplicando por z a menos 1, os coeficientes a e b estão sendo somados, e isso está me dando o sinal y de n aí, tá? Então, usando o fluxo de sinais para o mesmo filtro, uma outra maneira de representar aí esse sistema. O sistema, na verdade, né, você está aplicando o sinal na entrada e o sinal seu de saída é esse sinal com algum tipo de processamento, tá? Então, quer dizer que quando eu falo filtro, o filtro é esse processamento. Bom, aí o que ele mostra aqui para a gente, pessoal? O que é essa estrutura básica de um sistema IIR?
tá? Observe nessa figura aqui, que eu estou pegando esse xn e estou fazendo várias etapas nele aqui, de multiplicar por z menos 1, z menos 2, z menos 3, tá? Então, eu estou pegando uma parte desse sinal y de n e estou realimentando no sistema. Quando há essa realimentação da saída, pessoal, quer dizer que esse sistema aqui ele é um sistema do tipo IIR. Ele é um sistema recursivo. Recursivo quer dizer que eu estou pegando a saída e estou realimentando no sistema. Tá certo? Então, essa é uma estrutura IIR. Quando a gente vai falando de filtro, tipo de filtro IIR, tem a ver com isso. Esse anterior aqui, ó, eu não estou fazendo isso. Observe que eu não tenho nenhum momento que eu estou pegando y de n e realimentando no sistema. Quando não há realimentação, a gente chama ele de FIR. Ele não é recursivo. Esse aqui é recursivo. Ele está pegando quando ele pega um pedaço da saída e joga para dentro do sistema, a gente diz que ele é recursivo. Forma em cascata. Observe que eu tenho uma primeira figura, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Né? Ele está fazendo uma filtragem em várias etapas. Então, cada bloquinho desses aqui, ó, Y1, Y2, YN, quer dizer que é uma etapa do meu processamento. Tá certo? Bom, a representação paralela aqui lembra muito lá na teoria de controle moderno, né? Eu tenho os blocos aqui, ó. Eu tenho um bloco que está fazendo Y1, ao mesmo tempo ele está fazendo Y2, ao mesmo tempo ele está fazendo Y3. Quer dizer que esses blocos estão sendo executados de maneira paralela. Tá certo? Bom, a realimentação, então, acabou que eu tenho até que corrigir um negócio, porque ele está falando aqui sobre IIR, na verdade não está muito certo, porque essa tradução aqui da editora não ficou bom, não. Na verdade, vou tirar essa palavra de IR dos slides anteriores, porque tem um erro aí no slide. Então, olha lá. Bom, então, quando a gente vai falando de filtro FIR, filtro IR, essa figura aí, em resumo, essa figura aí está explicando isso para a gente. Realimentação de sistemas. Esse sistema aqui, pessoal, sistema com laço de realimentação. O que ele está fazendo? Ele está pegando uma amostra do sinal Y de N e está voltando com esse sinal, multiplicando ele para uma constante A. Quer dizer que esse sistema aqui, ó, na letra A gente chama que ele é recursivo. Recursivo. Eu estou pegando uma amostra do sinal de saída, tá certo? Esse sinal de saída eu estou multiplicando por Z menos 1. Então, o que não acontece com a figura B. Olha lá. A figura B, ó, todos os sinais dos fluxos aqui estão indo para a saída, mas não há uma realimentação. Quando não há essa realimentação, quer dizer que o sistema é do tipo FIR. Quer dizer que é do tipo FIR. Na verdade, eu coloquei aqui, ó, sistema IIR com laço de realimentação. Sistema FIR sem laço de realimentação. Na verdade, o que acontece? O slide não está errado, não. O que acontece? Essa figura B é um sistema FIR. Por quê? Não tem uma realimentação da saída Y de N. Ele fez uma realimentação aqui numa etapa intermediária, tá? Mas não foi da saída Y de N. Ele não está pegando o sinal lá na saída e fazendo uma realimentação. Ao passo que esse de cima aqui, não. Ele pegou, foi o Y de N num ponto aqui e está realimentando. Depois eu vou dar uma revisada nesses slides, porque essa tradução, na verdade, o livro é em inglês. Aí a editora traduz. E os tradutores, eles engolem mosca aí em algumas etapas dessas. Mas a rigor é assim. Quando eu pego o sinal de saída e pego uma amostra para ser usada no filtro, quer dizer que ele é um filtro recursivo. Então, ele é do tipo IIR.
Quando o filtro é FIR, ele não usa o sinal de saída, ele só usa o sinal de entrada e os valores passados das amostras. Tá? Então, olha lá, o que ele chama de forma transposta aí de um sistema, de um fluxo de sinal? Vou mostrar na figura que fica mais fácil, tá? É quando ele faz essa figura x de n, eu vou chegar no y de n. Ele fez um processamento do sinal. A transposição é inverter. Onde era y de n, eu pus x de n, e onde era x de n, eu pus y de n, tá? Aí, na letra C, ele fez a transposição de novo. Aí ele voltou no sinal original. Então, quando ele fala forma transposta, é isso, né? O diagrama de fluxo de um sistema de primeira ordem, isso aqui é um fluxo de primeira ordem, porque ele só tem o Z a menos 1. Está multiplicando só por Z a menos 1. Se estivesse multiplicando por Z a menos 2, seria de segunda ordem, tá? Qual é a forma transposta? É a figura B. Aí ele aplicou a transposição de novo, voltou para o sistema original. Certo? Bom, o que é a realização de um filtro FIR, de um sistema FIR? O sistema FIR, pessoal, quer dizer que eu estou multiplicando por Z a menos 1, multiplicando por Z a menos 1, e cada vez que eu multiplico por Z a menos 1, eu chego no H0, no H1, no H2, tá? E vou chegar nesse Y de N. Por que ele é chamado de FIR? O FIR, na verdade, tem a ver com se eu uso esse Y de N da saída ou não. Tá? Quando eu não uso, quer dizer que meu sistema ele é não recursivo. Aí ele se caracteriza como um sistema FIR. Tá? Ele é FIR. Eu não uso esse Y de N. Bom, aí tem uma outra maneira, né? Se eu estiver usando o sinal transposto, o conceito é o mesmo. Só que eu também, olha lá, o que era entrada virou saída, o que era saída virou entrada. Tá certo? Mas eu também não estou usando uma realimentação do meu sinal de saída. Tá certo? É o sistema FIR. A realização em cascata de um filtro FIR, o que significa isso? Na hora que a gente vai vendo o filtro passa faixa, o filtro passa-faixa, na verdade, ele é uma combinação de um filtro passa-baixa com filtro passa-alta. Então, cada etapa dessa aqui, cada cascata dessa aqui, está fazendo uma etapa disso aí, ó, tá? Um filtro passa-baixa, por exemplo, e um filtro passa-alta. Então, quer dizer que é um filtro passa-faixa. Aqui ele colocou N etapas aqui, mas poderia ser 2 apenas, tá? Então, eu posso cascatear esses filtros. Só que ele é não recursivo. Não recursivo, pessoal, batendo o olho nessa figura, quer dizer que eu não estou pegando o sinal Y de N e realimentando em nenhuma etapa. Quando não acontece isso, quer dizer que esse filtro é não recursivo. E ele é do tipo FIR. Tá certo? Ele é do tipo FIR. Bom, o que é filtro entreliça? Quando eu tenho esse arranjo aqui, ó, numa etapa do meu processamento, eu uso, né? Eu tenho uma linha paralela aqui, tá certo? Lá na transformada rápida de Fourier, para otimizar a execução do algoritmo, vocês vão ver que tem esse arranjo aí, ó. Eu tenho um determinado ponto aqui, eu cruzo os sinais, né? Isso aí, lá no livro, vocês vão ver que pode ter, em sistemas mais complexos, isso aqui tem uma rede, tá certo? De maneira, usando cascata, né? Usando diagrama de blocos, eu tenho esse bloco 1 fazendo uma determinada operação na etapa 1, bloco 2 fazendo um outro estágio de operação, gerando os coeficientes A2, tá? Ou um bloco AM. AM seria uma generalização aí de um sistema mais sofisticado, tá? Aí ele fala em filtros entreliça, é porque ele tem esse arranjo, tá certo? E aí eu posso ter vários estágios disso aí. Olha lá, o filtro entreliça, então, olha lá, usando vários estágios, poderia ser isso aí. Tá certo? Bom, aqui seria esse filtro, algoritmo para conversão de parâmetros K em coeficientes dos filtros FIR, né? Aqui eu não estou muito preocupado com o que esse camarada aqui está fazendo, pessoal, mas, na verdade, internamente nesses algoritmos, nós estamos preocupados em calcular aqueles coeficientes, tá?
Aqui os coeficientes, os AKs ou os BKs, né? Aqui é um exemplo. Algoritmo para conversão de K em coeficientes. Aqui é uma outra maneira, né? Para um outro problema, um outro determinado tipo de problema. Ele está dizendo algoritmo para conversão dos coeficientes do filtro φ em parâmetros K. Bom, aqui tem um detalhe aqui que eu fiquei pensando se eu deixava isso ou não, acabei deixando, tá? Mas o que ele está falando? Nós, na hora que a gente vai representar as representações numéricas, né, dos meus sistemas reais, ao implementar sistemas de processamento de sinais digitais, temos que representar sinais e coeficientes em algum sistema numérico. Internamente, pessoal, esses valores vão ser armazenados com base 2. Tá? Só que quando você manda para o mundo digital, né, aqui, por exemplo, um valor de x, tá, um xm é menos b0 mais, ele está representando esse número em complemento de 2. Assim como na conversão digital há um erro de quantização, na hora que a gente vai armazenar esse número lá no sistema digital, também nós vamos ter uma pequena perda. Tá? Eu nunca vou ter um sistema digital perfeito. Uma música, por exemplo, eu gravar essa música no mundo analógico, eu tenho uma certa característica. Né? Quando eu mando isso para um meio digital, eu vou perder um pouco da informação. Só que o sistema digital é tão bom que isso é praticamente imperceptível. Tá certo? Então, olha lá, quando ele vai fazer esse complemento, esse degrauzinho aí, está lembrando a gente daquela conversão AD. Tá? A figura abaixo mostra o digitalizador em complemento de 2, com arredondamento, incluindo o efeito do transbordamento na aritmética usual em complemento de 2. Então, lá se a gente for na menor unidade lá do sistema digital, um pouco do número, eu vou ter uma certa... Quando vocês estudaram lá, tanto conversão AD, lá em sistemas digitais, né? O que ele está te mostrando é que cada degrauzinho desse aqui tem um determinado erro embutido nele. Bom, aqui é uma implementação da filtragem em tempo discreto de um sinal analógico, né? Então, bati o olho nesse diagrama de bloco. Aqui eu tenho um XC, eu tenho o sinal no domínio do tempo contínuo. Fiz uma conversão contínua para digital. Aí eu cheguei aqui no X de N. Tá certo? Esse bloquinho aqui do meio, pessoal, ele está fazendo lá, multiplicando cada amostra dessa por Z menos 1. E fazendo essa soma. Cheguei no Y de N. No final, ele vai fazer uma interpolação. Observe que ele usou o mesmo período na entrada, ele usou na saída, para gerar, então, YC. Né? A pergunta é, será que esse sinal YC, eu consigo fazer ele igual a esse X de C original? A resposta é não. Tá? Por mais que você use interpolação, use uma placa com um número maior de bits, né? Quer dizer que esse sinal ele nunca vai ser igual àquele sinal da entrada. Aqui ele está mostrando uma implementação do sistema se tiver um sinal de erro. Tá? Então, observe o seguinte, tem um ruído vindo aí do seu sistema de algum lugar. Aí quer dizer que esse ruído ele entrou aqui no meio. Esse Y, o seu sinal contínuo aqui, então, pessoal, tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque ele vai estar com esse sinal de erro, né? Então, olha lá, efeitos da digitalização dos coeficientes do sistema IIR, né? Quando os parâmetros de uma função de sistema racional são digitalizados, os polos e os zeros da função do sistema se movem para novas posições, devido a esse erro, né? O IR aqui quer dizer que ele está pegando o sinal de saída. Se tiver algum erro, tá? O que ele está dizendo é que na hora que você fizer levar para o plano Z, esse erro aí pode fazer com que os seus polos, né? Então, olha lá, a resposta em frequência sofre uma perturbação em relação ao seu valor original. Se a estrutura for altamente sensível a perturbações dos coeficientes, o sistema resultante pode não mais atender às especificações do projeto originais. Né? Ou o sistema ele pode... Tocando em miúdos, pessoal, você está trabalhando lá, está entrando um ruído, tá certo? Esse ruído está mudando esses polos seu aí. Então, ele está mostrando esse sinal aí, ó. Considere um par de polos complexos conjugados. Então, ele deu esse sistema aí em Z, tá certo? Então, olha lá, na hora que eu estiver fazendo, eu fiz a amostragem. A amostragem,
estou indo para o mundo Z. Esse conjunto de pontos aqui, de linhas horizontais e verticais aqui, pessoal, tem a ver com a resolução da placa. Esse espaçamento aqui, ó, o quão é boa a sua placa, tá certo? Esses polos vão bater em alguns pontos desses aqui, tá certo? Os seus polos. Os polos realizáveis têm que estar dentro dessa circunferência de raio unitário, tá certo? Uma maneira de melhorar isso aqui quer dizer que se esses polos, então o ruído, ele sair fora dessa circunferência de raio unitário, quer dizer que o seu sistema pode ficar instável. Uma maneira de melhorar isso aí, ó, é você usar uma placa com um número maior de bits. Usei uma placa maior com um número maior de bits, os pontinhos ficaram mais próximos, tá? Esses polos sempre vão ficar em cima desses pontos aí, tá certo? Usou 10 bits, 12 bits, quer dizer que o meu sistema vai ficar mais imune, né, a esse problema aí da quantização, tá? Bom, o que ele está colocando aqui, quando eu falar de filtro de ordem 1, filtro de ordem 2, tá? Uma estrutura alternativa de segunda ordem, né? Estamos mostrando aqui um sistema de segunda ordem, tá certo? De segunda ordem, por quê? Eu estou multiplicando por z a menos 1 e multiplicando de novo por z a menos 1 aqui. Aí é só uma representação, um exemplo aí de um sinal. Bom, o que acontece? Aqui ele está mostrando qual que seria a representação aqui do sistema de segunda ordem, tá? De uma outra maneira diferente. E aqui, pessoal, tem um negócio que é a função de densidade quando você tiver o erro de quantização, né? O que ele está dizendo? Função de densidade e probabilidade para erro de digitalização, arredondamento, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui um gráfico, né? Que é um gráfico aqui da 1 sobre um delta. Esse delta aqui é calculado sobre 2 elevado a menos b. E esse b aqui é o número de bits da sua placa. O que ele está te mostrando é que quando o erro tiver entre esse delta sobre 2 e menos esse delta sobre 2, isso é um valor aceitável para mim. Tá certo? Quando o valor estiver aqui dentro, tá? Só que na hora de considerar a minha função, o filtro meu discreto, né? Para obter uma expressão para o ruído de saída, o y chapéu de n aqui vai ser o y de n se não tivesse esse erro, tá? Mais uma função f de n, e essa função f de n vai ser em função desse erro aqui, desse valor do erro. Obviamente que tudo vai depender do que é aceitável para o seu sistema, né? Qual o valor, se está dentro de um valor razoável para o seu sistema. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui é que nós não podemos desconsiderar essa parcela f de n quando a gente estiver trabalhando com os filtros, tá? Que você corre o risco do filtro ele dar algum tipo de problema e não fazer aquilo que você quer, tá? Então, olha lá, o ruído de saída, ele tem que estar na equação de diferença lá. A equação de diferença, então, aqui tem um f de n, são os meus coeficientes AKs, vezes um f de n menos k, mas tem um erro. Esse erro é de n aqui, tá certo? Eu tenho que estar atento a ele aí para meu sistema não dar algum problema não desejado. Bom, aí ele só quer falar, né, que na realização das operações de ponto flutuante, tá? Quando eu estou falando em ponto flutuante, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que o número real x é representado pelo número binário. E o expõe nessa notação aqui, ó, 2 vezes xm e um c. Onde esse expoente C é chamado de característica e o XM é uma parte fracionária da mantissa. Cada sistema digital trabalha de uma maneira, tá? Nós temos sistema digital, por exemplo, que ele trabalha só com a notação de ponto fixo. Os sistemas digitais mais novos, ele trabalha com a notação de ponto flutuante, tá? Então, tanto a característica quanto a mantissa são representadas explicitamente como números binários de ponto fixo nos sistemas aritméticos de ponto flutuante. Eu resolvi manter isso aqui só porque não seria nada demais falar sobre isso, tá? Mas, dependendo do filtro, se não estiver fazendo o que você espera, aí tem que chamar a atenção, então, para ver, né? Para ter aí para ver se não está caindo num problema desse tipo. Eu vou encerrar aqui por hoje, tá?
Amanhã a gente vai entrar especificamente no projeto de filtros digitais, tá certo? Então, estou dentro aqui do que eu esperava aqui. E aí, como o meu backup também está terminando, então eu fiz, né, como eu falei, ó, deixa eu ver aqui, eu tive que fazer um. Bom, então eu vou terminar por hoje, tá? Vou parar aqui por hoje a gravação. Vou interromper aqui, aliás, vou interromper o compartilhamento. Então, Joab, tá por aí, Joab? Tô ligado. Joab, essa parte aí que eu mostrei para vocês agora, como eu falei, lá na automação eu fiquei na dúvida se eu abordava esse capítulo 6 ou não, tá? Então, tem umas coisas que eu tirei, mas, então amanhã, quando eu estiver trabalhando com filtros, né, que fizer alguma referência aí eu falei, não, então, eu vi que todo mundo aí, eles abordam esse capítulo, então esse capítulo, esse curso ele é muito dado para engenharia elétrica, e lá na engenharia elétrica eles não trabalham com todo o conceito de teoria de controle igual a gente tem, tá? E aí Certo. amanhã a gente continua com a parte de projeto filtros. Tá bom. A dúvida que você queria tirar no final de semana, se tiver no meu alcance, eu posso tirá-la aqui agora. Em relação à lista, Ah, seguinte, que você deixou lá, certo. você quer que a gente desenvolva as questões, te responde lá as que são de múltipla escolha, o que você mais quer que faça? Não, é só você colocar assim, ó, capítulo 1, seção 1. Aí você responde lá no caderno mesmo, tira uma foto e anexa nas listas. Tá? Eu não consegui, Geraldo, resolver a questão 3, capítulo 1. Do capítulo 1, deixa eu olhar com você. Ô, rapaz, eu estou preocupado, viu? Eu não sei porque o HD do meu computador, rapaz, olha só, acabei de copiar um negócio aqui e o meu arquivo que eu preciso dele não veio junto. Eu troquei o HD do meu computador, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, pode ficar tranquilo. E outra coisa que eu ia te falar, Geraldo, é o seguinte, Ah, estou fazendo um trabalho ah, para disciplina de programação em tempo real. certo. O que tem nesse trabalho? Esse trabalho que eu estou fazendo é um marca-passo, certo? Ah, Sistema embarcado. certo. Na parte de aquisição de sinal, a gente está utilizando um filtro. Posso apresentar isso, você acha? Tá pena? Isso. Você faz um filtro lá para quê? Para. De eliminar ruído do sinal, né? Isso, exatamente. Você faz a conversão AD. Uma das etapas da conversão AD, você tem que colocar um filtro, para o filtro tirar aqueles ruídos que não te interessam. É, Então, assim, por exemplo, você está fazendo processamento em tempo real lá com computação, não? Vinícius da computação. Como é que é o nome dele? Vinícius? Ah, tá. Não, na época eu fiz foi com o Ricardo, como é que é? Eduardo Luz. Ah, tá. Eduardo Luz, eu fiz, foi embutidos com ele. Ah, tá. Isso que você está fazendo é sistema em tempo real. Isso, tempo real. Mas na computação. Isso, a gente está estudando aquelas questões de escalonamento, tarefas, sabe? Ah, sim. Pelo que você está falando aí comigo, como é que é o negócio? Você pega um sinal, A aí. gente está fazendo, o nosso projeto é um marca-passo, né? Ah, Aí nós temos diversas atividades lá, tarefas, para monitorar esse marca-passo funcionando. certo. Quando eu faço a leitura, né, do batimento cardíaco, por exemplo, eu tenho um sensor lá que eu ponho o dedo e começo a fazer a medição do batimento cardíaco. Ah, Eu uso um filtro para eliminar os ruídos dessa medição. bacana. Bacana. É isso aí mesmo. É isso aí. Na verdade, a aplicação prática, né? Você está fazendo uma filtragem digital ou uma filtragem analógica? A gente fez uma filtragem na gambiarra. Eu quero implementar a filtragem de acordo com os modelos que vão passar para a gente aí, certo? Ah, tá. Então, você está fazendo isso no MATLAB? Usando um software específico lá, o PSOC, sabe? Aí você tem que ver lá como é que ele implementa os filtros, entendeu? Porque o MATLAB, na hora que eu estiver explicando para você, você já chegou a ler os capítulos lá de filtro? Tipo assim, você deu uma lida no capítulo de filtro digital, quando ele fala lá de filtro Butterworth, filtro. Sim, sim.
Sim. Você chegou nessa parte aí? Já li os capítulos, né, todos. Isso. Que o MATLAB, amanhã eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos projetar um filtro. Certo. Vamos projetar o filtro para preservar o sinal na faixa de frequência de interesse. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, aí cada tipo daquele lá que você viu, que ele foi te mostrando, aí você vai entender os conceitos, como é que ele trabalha. Butterworth é um determinado tipo, né? Entendi. Deixa eu abrir o livro aqui. Deixa eu falar com você, Geraldo. Nessa questão 3 que eu te falei, eu até tentei implementar um filtro, sabe, para ter resposta, que eu não consegui calcular. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Questão 3, né? Acho que é do capítulo 1. É 1.3? 3.1, né? Não, é capítulo 3 ou 1? 3.1. 3.1? Deixa eu ver se eu estou falando certo. É 3.1 que fala de filtros digitais. Isso mesmo. Eu vou ter que dar uma. Na verdade, eu não vou nem olhar esse backup, cara, porque. Sabe quando você está mexendo no computador, tem hora que você arrasta o mouse e a pasta vai para outro lugar? Uhum. Achando que aconteceu foi isso, porque eu trouxe o arquivo do backup e o trem tá. Vou ter que olhar isso aí com calma, não posso nem olhar isso hoje, não, porque senão vai acabar. É a unidade 3, né? 3.1, filtros analógicos. Aí ele fala dos filtros analógicos. Cada tipo aí, né? Amanhã nós vamos entrar nessa parte aí, ó. Cada tipo dos filtros aí trabalha de uma maneira, né? Deixa eu olhar qual é o exercício. Você vai fazer a filtragem digital, tá? Porque a tendência, qual que é a vantagem da filtragem digital? É porque você está fazendo ele no software, entendeu? Aí se você mudar qualquer coisa no seu software, não tem problema. Agora o hardware, quando você faz um filtro analógico, você solda a placa. Aí se você precisar mudar qualquer coisa nele, não tem jeito, porque está soldado o capacitor lá, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu fiz, na época que eu fiz o meu projeto da UFOP, a minha placa inteira, ela está até aqui, cara. De vez em quando eu tiro uns componentes nela. Eu fiz o sistema na parte esse aí, né, o 3. A página aí, Geraldo, é a página 25. Então, eu estou no lugar errado. É 105 ou 25? A página é 105. É esse exercício aqui, né? Isso. Deixa eu só dar uma lida aqui. Consegui desenvolver, não tentei, mas não. O que acontece, João? Antes de fazer esse exercício aí, tá? Nós vamos pegar o capítulo e nós vamos ver como é que projeta um filtro usando essa técnica de Butterworth. Tá? Ok. Nós vamos ter que aprender isso primeiro, dar uma calejada nisso aí, entendeu? Porque ali, assumindo que você está dominando tudo de filtro, né? Na verdade, o que precisamos fazer é esse exemplo aqui, ó. E eu fiz um exemplo aqui no MATLAB, só que, eu falei, vou ter que olhar aqui o que aconteceu com o meu computador. Aqui de filtros, ele usa o exemplo do Butterworth, que é o mais simples. Se eu for falar de filtros, é uma disciplina só de filtros digitais, entendeu? E aí ele vai te falar aqui sobre os tipos, né? Isso que eu vou abordar com vocês amanhã, tá? Aí ele vai falar sobre o filtro de Chebyshev e tal. Uhum. Ele vai fazer um exemplo. Inclusive, eu vou fazer um outro exemplo com vocês também. Então, ele determina o filtro analógico,
E aí depois, aí tem os filtros protótipos. Certo. Ah, tá, é porque ele não colocou o exemplo aqui. Eu acho que o exemplo está lá no 3.1. Esse livro aí, na verdade, isso é uma apostila, tá? Na verdade, não é um livro. Essa apostila tem um. Bem interessante, no Geraldo. Depois ver se eu Tem? consigo comprar esse livro para ter. Temos esse livro aí. Você gostou? Ah, mas você já A, tem gente, PDF aí, ué. a linguagem, né, mais simples. Você já leu ele, você já tem ele em PDF, não precisa comprar ele, não. Né? É porque essa apostila aí, cara, é o seguinte, quando você pega esses livros de OpenAI, esses sinais, rapaz, tem hora que você lê uns 2 capítulos, 3 capítulos, para o cara chegar e falar um trenzinho ali, que é um negócio mais direto, entendeu? Como ele está dando uma disciplina que é para qualquer curso, aí às vezes você está precisando de um trem ali mais pontual, né? A gente que é da automação trabalha muito com sinal de tensão e de corrente. Vai dar uma volta, cara. Nossa Senhora. Amanhã eu vou ter que fazer um exemplo com vocês de Butterword, ô Joab. Eu lembro que tinha um exemplo dele aqui. Acho que fica no capítulo 2, viu, Geraldo? 3.2. 3.1. 3.2 o exemplo está falando. 3.2 fala em transformada Z. Ah, então não é não. Eu lembro que eu fiz uma, acho que eu peguei de apostila também. Deixa eu olhar aqui junto com você. Espera aí. Eu acho que o 3.2 ele está falando de. Então é no 3.3. Não, o 3.3 nós passamos ali, não tem não. Deixa eu ver, 3.3. Na verdade, vai ser o próximo assunto que eu vou abordar com vocês, que é o projeto de filtro Butterword, tá? Deixa eu ver onde que ele colocou aqui. Ah, eu então, acho que está no início. Eu sei que eu peguei um exemplo dele também. 2.3. De filtro. É porque ele vai falar ele vai te explicar primeiro filtro analógico, entendeu? Vai te explicar os filtros analógicos, né? Que aí depois se você aplica, olha lá, Butterword, Cheb e tal, foi explicando. Será que eu parei de gravar aqui? Não, né? Gravando, hein? Sem. Rapaz, eu estou tão acostumado com esse negócio, porque eu tenho um exercício aqui no caderno que é justamente projetar o filtro. E aí eu lembrei que agora que essa apostila não tem esse exemplo, cara. Não tem. Transformada Z, vamos ver se é na transformada Z. Que ele tem um exemplo que eu vou passar para vocês, que aí nós vamos ver todas as etapas, entendeu? Do projeto. Realmente falhou nisso aí. Geraldo, Joab, amanhã eu vai na vou. página 127. 127. Olha se é isso que você quer. Acho que é transformada a Z. Ah, é isso aqui, ó. É isso aqui. É esse exemplo. É essa parte aqui. Essa parte aqui. Mas isso aqui, para falar a verdade, preciso de tempo para fazer isso aqui, cara. Porque não adianta eu falar assim rápido com você, entendeu? Na verdade, Entendi. aqui nessa página aqui, tá, ele está fazendo um projeto de um filtro que é para fazer. Na verdade, eu vou abordar isso aqui com vocês para a gente entender primeiro. Aí aqui ele vai estar calculando nós vamos ter que chegar no pós, essa coisa de corte, tá? Mas depois que a gente entender, esse Butterword aqui, ele é um filtro, vamos pensar assim, mais fácil de você fazer, só que ele tem alguns problemas. Nenhum desses filtros vão ser bons para tudo, tá? Nenhum deles. Aí vai depender da ordem que você quer no filtro, vai depender tem um negócio que ele chama de
a taxa de decaimento, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou continuar essa parte de filtro, aí eu vou abordar justamente essa etapa aí. Beleza. Certo? Aí a gente volta nesse ponto aí. Tá, joia, Geraldo. Beleza. Então, até amanhã, Joab. Tá, obrigado, viu? Um abraço aí. Nada, até mais.